Salve Maria! Você está bem? Estamos chegando ao nosso vídeo número 28 das leituras do Catecismo Maior de São Pio X. Você que está chegando agora, não conseguiu ver os vídeos anteriores, nós temos uma playlist da leitura. Você pode começar pelo vídeo número 1 e acompanhar o livro na sequência que ele propõe. Certo? Vamos começar a nossa leitura antes de fazer uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo vamos iniciar a leitura acerca do sacramento do batismo, capítulo 2. Do batismo. Primeiro parágrafo: natureza e efeitos do batismo. Que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original, e também o atual, se o há. Perdoa toda a pena por eles devida. Imprime o caráter de cristão. Faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros do paraíso. E torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural, que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Segundo parágrafo: ministro do batismo. A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que faz a Igreja. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deverá batizar? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior, e na falta deste, o leigo, homem de preferência a mulher, a não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. Que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Terceiro parágrafo: rito do batismo.
e disposições de quem o recebe já adulto. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e pronuncie as palavras. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo: Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando se devem levar à igreja as crianças para ser batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o mais cedo possível. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Deve-se ter suma presteza em levar a batizar as crianças, porque elas, por sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. Pecam então os pais e as mães, que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo, ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim, os pais e as mães, que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo, pecam gravemente, porque os privam da vida eterna, e pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõe ao perigo de morrer sem o terem recebido. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante, e estes efeitos ficariam suspensos enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Quarto parágrafo. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? A falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição junto com o desejo, ao menos implícito, do batismo. E este ato chama-se batismo de desejo. A que fica obrigado quem recebe o batismo? Quem recebe o batismo fica obrigado
a professar sempre a fé e a observância da lei de Jesus Cristo e da sua Igreja, a quem se renuncia ao receber o santo batismo? Ao receber o santo batismo, renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio entendem-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Parágrafo 5º. Nome e padrinhos. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Ao que se batiza impõe-se o nome de um santo para o pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da Igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondendo por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque só mediante estas condições Deus nos recebeu na sua graça. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da Igreja. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, irmãos, terminamos esta leitura, um pouquinho longa, sobre o sacramento do batismo. Espero que tenha sido esclarecedor. Se você teve alguma dúvida, por favor, deixe escrito nos comentários, para nós podermos responder futuramente. Se tiver a boa disposição, compartilhe também com seus amigos para que tenham acesso a esta leitura muito importante. Ok? Deus esteja com todos. Salve Maria.